Bom, para a gente começar a programação, eu convido Marcelo Fontana e Rodrigo Machado, organizadores do Fórum de Transporte Sustentável, a subirem ao palco, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Fred. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Vou esperar o meu colega Marcelo chegar aqui, mas antes de mais nada, é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Essa é a quinta edição do fórum que a gente organiza. E olhando aqui o auditório, olhando aqui o evento, o pavilhão do Transamérica, é uma alegria imensa poder fazer parte desse projeto e, junto com o Marcelo, ter construído esse palco para debates e ideias. Tá? O que a gente faz aqui hoje e o que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos e meio é justamente isso: gerar um palco de ideias, um palco de debate, um palco para colocar na luz as boas ideias voltadas para a ESG no transporte, as boas ideias voltadas para a sustentabilidade, alguns cases e boas práticas que podem realmente inspirar o mercado e que podem realmente fazer com que vocês troquem aqui no nome do evento, escutem boas ideias e escutem e saiam daqui inspirados. Esse é o grande objetivo nosso: inspirar vocês, inspirar o mercado, inspirar a indústria, inspirar transportadores, inspirar os embarcadores com os cases e boas práticas de ESG. Então está aqui hoje, na quinta edição, podendo trazer grandes nomes do setor de transportes, podendo trazer grandes cases e novidades para todos, é um motivo de orgulho para todos nós. Marcelo, por favor. Todos conhecem o Marcelo, por favor, Marcelo. A gente... Acho que é uma alegria estar aqui hoje, né, Marcelo? Abrindo esse evento, quinta edição. Bom dia a todos, a todas, sejam bem-vindos. Sim, Rodrigo, eu acho que cabe também a gente fazer uma pequena retrospectiva, né? Quando a gente idealizou o evento, foi... O Rodrigo me trouxe essa ideia. O Rodrigo tem uma experiência aqui acumulada uma grande trajetória de sucesso na Scania, né? E teve a oportunidade de também entrar bastante a fundo nessa questão da sustentabilidade, do ESG. E em 2021, a gente, em plena pandemia, ele fez um desafio de a gente fazer um evento digital. E a gente acabou fazendo o primeiro, se empolgou, ainda no mesmo ano a gente fez o segundo. E no ano passado a gente decidiu dividir os temas, uma parte para a área de carga e logística de embarcadores. A gente fez o fórum dentro da Fenatran e uma outra edição a gente fez em agosto dentro da Latibus, como especificamente para o segmento de ônibus de passageiros, né, de urbano, fretamento, rodoviário. E essa é a primeira edição realmente presencial, né? A gente está fazendo um teste e ontem a gente fez aqui nesse mesmo espaço desse pavilhão, a gente fez a comemoração das maiores e melhores do transporte, a 36ª edição, comemorou os 60 anos do transporte moderno. Ontem, esse ambiente que vocês estão sentados era um grande salão de almoço, né? Então, o evento foi bastante prestigiado. Como o Rodrigo falou, essa questão da nossa missão é a gente mergulhar realmente de cabeça, né? E ocupar um espaço de ter um evento de transportes, né? Tratando de ESG, de sustentabilidade, puro sangue, que trate de todos os modais e que inspire vocês. Essa troca de experiências é super importante. As entidades estão aqui, vão participar hoje ativamente dos painéis também, no qual a gente agradece ao FAV, a Sindipeças, a CNT e todos os players que irão participar ao longo do dia, né? Então é isso, Rodrigo. Legal, Marcelo. Acho que a gente tem que chamar a Maíra também, ela vai dar um speech aqui, para a gente contar também um pouquinho do que a gente vai fazer junto em 2024. Sim. Tem novos planos aí para 2024. Maíra, bem-vindas.
Pessoal, eu queria aproveitar aqui também, agradecer o Marcelo pela oportunidade. Acho que 2 anos e meio de evento e hoje vocês estando aqui, nós aqui no Pavilhão Transamérico, acho que a gente consolida uma marca, consolida um projeto e consolida uma visão realmente que começou com um desafio lá atrás, né? Marcelo me chamou, falou, precisamos fazer alguma coisa para a sustentabilidade. Eu falei, vamos fazer. Isso aqui nos inspira, ter vocês aqui. Então, meu agradecimento, Marcelo, pela confiança, pela parceria desses 2 anos e meio. Tenho certeza que a gente está construindo um caminho muito forte, muito bem pavimentado para o futuro. E a Maíra acho que tem coisas boas para contar para vocês. Maíra, bem-vinda, bom dia, obrigado, viu? Obrigada, bom dia, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, em mais uma edição. Um tema sempre muito relevante e muito necessário. O futuro, né, do nosso país, o futuro da mobilidade, o futuro do transporte que está aqui nesse tema aqui hoje. E acho que o principal intuito aqui é agradecer novamente a parceria e anunciar em primeira mão que o fórum no ano que vem ele retorna, né? Ele vai acontecer novamente dentro da Fenatran. Então fica aqui o meu convite a todos vocês para que visitem o evento. A gente tem um breve vídeo que vai passar também a respeito da feira. É o 2º maior evento do setor no mundo. Então temos números muito relevantes e muito superlativos aguardando todos vocês, uma expectativa de público ainda maior. Vai ser a primeira vez que a feira vai ocupar todo o pavilhão de São Paulo Expo com área de exposição. E além disso, a gente prepara realmente uma experiência muito imersiva, né? Tem o Fenatran Experience, a oportunidade de ir lá pilotar os caminhões mais modernos. Tem o Movimart Experience, quando a gente fala em logística, né? Para testar as empilhadeiras também de última geração. Além de muito conteúdo riquíssimo. Então, de novo, fica aqui o meu convite para todos vocês e reforço e agradeço a parceria e estamos ansiosos para ter o fórum no ano que vem com a gente na Fenatran. Muito obrigada, gente. Um bom dia. Obrigado. Agradecendo, Maíra. Ó, já tivemos várias ideias, viu? Já para a Fenatran. Tem bastante ideias rolando. Legal, Marcelo, Maíra, obrigado. Fred, a gente passa a bola para você. Eu acho que o momento do fórum também não pode ser mais oportuno. Amanhã começa a COP26 lá em Dubai. E vim escutando na rádio aqui hoje as questões das mudanças climáticas e as questões também da transição energética, que é o que a gente vai falar aqui. Então, pessoal, bom evento a todos. Nós estaremos aqui durante todo o dia para tirar dúvida, conversar. Aproveitem os palestrantes, aproveitem os painéis, aproveitem aqui a nossa exposição, os nossos patrocinadores. Marcelo, mais uma vez é uma honra, bom evento. Obrigado, Rodrigo. Bom evento a vocês todos. Obrigado, pessoal. Bom dia. A gente tem, então, todo mundo se prepare, nós teremos o mais importante Fórum de Transporte Sustentável em 2024, dentro da maior feira de transportes e a 2ª maior do mundo. E a maior feira de transportes de todas as Américas. Bom, vamos dar sequência. Nesse minuto a gente chama para fazer sua apresentação as perspectivas do setor de transportes. A gente está chamando Fernanda Rezende, diretora executiva adjunta da CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Por favor, Fernanda. Bom dia a todos. Tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui nesse evento, falar de sustentabilidade do setor de transporte. É um tema muito importante e fundamental para o segmento, para a continuidade, né, da trajetória dos transportadores. Gostaria de agradecer ao Marcelo, ao Rodrigo, principalmente em nome do Dr. Wander, que esteve aqui ontem, né, recebendo o prêmio. Vou começar aqui então a minha apresentação. Não sei se todos conhecem, então antes de falar um pouco da perspectiva do setor de transporte, eu vou apresentar o que é a CNT. Hoje a gente se intitula Sistema Transporte, porque a CNT não funciona sozinha, né? A Confederação Nacional do Transporte não funciona sozinha. Então, nós somos sustentados a partir dos empresários e uma base formada por sindicatos, associações nacionais, federações e a confederação no topo. A Confederação Sistema Transporte tem outros 2 braços, que é o ITL e o CESANAT. Então, como a atuação da CNT ela é voltada à atividade empresarial, à defesa dos interesses dos transportadores, seja ele de carga e de passageiro, e hoje a gente atende todas as modalidades de transporte. O ITL ele é o braço do sistema transporte que promove a capacitação profissional a nível de gestão. E o SESC-SENAT faz o apoio tanto na saúde como na capacitação dos trabalhadores das empresas de transporte.
Então, o objetivo, falando da confederação em si, nosso objetivo é defender os interesses das empresas transportadoras e fortalecer, com a nossa atuação em Brasília, todo o setor. Hoje nós representamos mais de 28 federações, 5 sindicatos nacionais e 22 entidades associadas. Todas elas, todas as empresas de transporte, hoje chegam ao número oficial que se tem registrado nas bases do governo de 166 mil empresas, que geram diretamente 2,5 bilhões de empregos, sem contar os empregos indiretos. Então, é um setor de fundamental importância para a movimentação da economia do país. Não só nessa sua capacidade que ele tem de movimentar, né, sem o transporte o país para, mas também na capacidade de geração de empregos. E dentro da CNT nós temos 2 grandes diretorias. Uma é a diretoria institucional, que faz essa relação com os 3 poderes, e a outra diretoria técnica, da qual eu faço parte. E na nossa diretoria a gente trabalha na análise técnica do subsídio à diretoria institucional, com análise, estudos, painéis, números do setor de transporte, para que a defesa das empresas do setor de transporte possa ser feita baseada em dados em Brasília. Então, nós trabalhamos baseado, defendendo e fazendo publicações de todas as modalidades de transporte. A CNT trabalha voltada à motivação da integração multimodal, porque a integração não só é benéfica para a eficiência de todas as modalidades de transporte, mas também pela sustentabilidade, né, que é um tema desse fórum. Trabalhamos com mobilidade urbana, logística urbana, meio ambiente, economia e estatística. E é sobre meio ambiente, então, que eu vim falar aqui. Então, quais são as perspectivas para o setor de transporte? Antes de começar a falar das perspectivas, eu trouxe aqui o sinônimo, a definição do que é transição, que é justamente o momento que a gente está passando. Então, essa é uma definição do dicionário, no qual transição é a passagem de um lugar, de um estado, de coisa e de uma condição. É o que estamos vivendo, né? A nossa transição energética. E antes de começar a falar do presente, eu vou trazer um passado. Essa foto é de Nova York, de 1990, onde a nossa principal tecnologia para se locomover era o cavalo. Então, não era uma fonte tecnológica, não tínhamos alternativas tecnológicas muito boas, mas era o que tínhamos no momento. E o cavalo tinha diversos benefícios. Então, ele podia andar na condição das estradas que se tinham na época. Eram estradas ruins, sem condição veículo. Hoje não é fácil trafegar numa via não pavimentada, mas o cavalo tinha essa capacidade de trafegar no estado da condição das rodovias da época. A movimentação de charretes, de carroças, ela propiciava diversos empregos. Então, não era só o cocheiro que estava ali para poder fazer o transporte, né, o nosso motorista da época, mas tinha as pessoas responsáveis pelos estábulos, a produção de ração, os treinadores, veterinários, limpadores de rua. Então, era como é hoje, também era uma profissão, um setor que gerava empregos. O cavalo ele também tinha versatilidade. Ele tanto atuava na cidade como no campo. E ele era altamente eficaz em energia. Na época, o potencial energético dele era 3 vezes mais do que a máquina movida a carvão que se tinha na época. Então, o que era o cenário lá da América do Norte? Em 1840, a gente tinha 4 milhões de cavalos para 18 milhões de habitantes. A quantidade de habitantes e de cavalo no início do século cresceu, já de 1900, final do século, né? Mas cresceu bastante. Apesar de proporcionalmente a relação entre cavalos e homens não terem crescido na mesma proporção, a gente tinha uma proporção menor em 1900, a quantidade de cavalos era excessiva no mundo inteiro, apesar de necessária. Então, as grandes cidades dependiam de milhares de cavalos. Londres, na época, tinham mais de 11 mil táxis, todos movidos a cavalo. Ônibus também eram movidos a cavalo, e cada ônibus exigia 12 cavalos por dia. Isso dava mais de 150 mil cavalos só para fazer o transporte público. Só que os cavalos também traziam diversos problemas, né? Eles despejavam diariamente na rua volumes enormes de esterco, de 10 a 20 quilos de esterco por cavalo. Estima-se que em 1900, lá em Nova York, os 100 mil cavalos que lá circulavam produziam mais de 1.000 toneladas de esterco por dia, que deveriam ser varridos e descartados. E apesar do descarte eles serem triturados, o descarte ser triturado, pulverizado, eles ainda traíam roedores, moscas, que, claro,
gerariam problemas sanitários graves à população. Contaminavam lençóis freáticos. Então a gente já começava ali, o transporte já começava ali a ter o seu impacto ambiental. Também tínhamos problema com o quê? Os cavalos morrem. Hoje os carros quebram, mas na época os cavalos morriam. E eles morriam e ficavam ali, desparramados nas ruas. Então estima-se também que em Nova York, mais de 15 mil cavalos morreram só em 1880. Isso é, 41 cavalos por dia. As cidades precisavam de ter um espaço gigantesco para acomodar todos esses cavalos que ali estavam e também para alimentar os cavalos durante todo o dia. O cavalo precisa ser alimentado mais de uma vez ao dia. Além disso, a taxa de acidentes também era enorme. Ninguém espera, né, que um cavalo andando numa velocidade baixa tenha a quantidade de acidentes proporcional ao que a gente tem hoje com o automóvel no século XX. Aqui eu trago um pouco das imagens para ilustrar. Então, assim, isso aqui era a situação de Nova York em 1900, cavalo morto, o homem ali se lamentando com a perda do seu animal. O tráfego de cavalos concorriam com os cavalos que ficavam ali e não tinham sido retirados após terem falecido. E também tinha um grande problema com o esterco. O estrume que era deixado ali, que era depositado nas ruas, que eram sem locais, não tinha onde acomodar. Quando eu estava me preparando para essa apresentação, eu encontrei dados curiosos, não sei se são verdadeiros, mas existe uma estimativa, essa foto é de 1893, mas tem uma estimativa na época de que se Nova York continuasse com cavalos até 1930, estimavam-se que quem estivesse trabalhando no segundo andar dos prédios estariam soterrados por conta do estrume. E aí eu também me deparei com essa frase que eu vou deixar para vocês lerem, que falaram que era o incentivo do Henry Ford na época, isso era na matéria, então é uma frase não dita por ele, que dizem que o incentivo dele não era porque as pessoas não queriam cavalos mais rápidos, elas não queriam menos estrumes na rua, né? E aí foi quando a gente começa de fato a nossa transição. Então, em 1900 começa a introdução dos bondes nas cidades. Então o bonde já trouxe uma eficiência do setor, mas o carro foi realmente o maior motivador para essa transição. Então, na época, a transição do cavalo para o automóvel foi a escolha mais lógica e mais sustentável na época. O veículo, a propulsão, era fantástico, ele era economicamente viável, sustentável, então era a melhor opção na época. E aqui eu também encontrei essas fotos que caracterizam bem a situação. Isso daqui é a Quinta Avenida, em Nova York, em 1900. Vocês conseguem encontrar um carro aqui? Não, né? Mas tem um carro. Bem aqui, tem um único veículo se locomovendo na rua. 13 anos depois, esse foi o cenário vivenciado na época. A transição, então, para o automóvel, ela foi muito rápida. Veio muito ligeira. As pessoas acompanharam. E foi uma transição baseada basicamente em 3 fatores: surgimento de novas tecnologias, disponibilidade de novas fontes energéticas, estava vindo ali tanto o carvão quanto já os combustíveis fósseis, e uma imensa pressão ambiental. Na época, pressão por conta ali dos animais mortos e dos dejetos na rua que contaminavam os lençóis freáticos e traziam doenças. E como estamos 100 anos depois? 100 anos depois, o mundo tem uma frota só de veículo leve de mais de 1,5 bilhão de veículos. Isso eu não estou contando moto, não estou contando caminhão, não tem nenhum, só veículo leve, só o que nós usamos na nossa vida, quem se locomove aqui com o veículo particular, né, individual. Esse crescimento em 2010 eram 985 milhões de veículos. Isso houve um crescimento de 42% só dos veículos leves, sem contar os outros tipos de veículo. O mundo passou a consumir muito petróleo, então diariamente a gente consome 102 milhões de barris. Esses barris não são destinados só ao setor de transporte, toda a produção econômica, industrial, mundial. E a OPEP estima que no ano que vem esse consumo aumente 2,2 milhões de barris por dia, né, passando para 104 milhões de barris. Então a gente continua, apesar dessa transição, a gente continua extremamente dependente do combustível fóssil. E isso tem consequência. Quais são as nossas novas consequências? Os desastres ambientais. Então,
trouxe aqui exemplos que estamos vivenciando agora, né? A região sul do país, aqui o sudeste também, com grandes enchentes, são chuvas que têm uma precipitação maior do que o nível esperado, do volume esperado no mês, então isso ocorre várias destruições nas grandes cidades, principalmente. Enquanto, lá no norte do nosso país, uma região conhecida justamente pela sua disponibilidade de recursos hídricos, o que a gente está vendo, que agora começou a retomar a chuva, mas foi a maior seca, uma das maiores secas da história de Manaus. E sem contar no que a gente vive diariamente, principalmente aqui em São Paulo, que são os grandes congestionamentos, né? A gente tem, desde isso, o aumento constante do volume de carros nas ruas, e aí o congestionamento passa pela facilitação da aquisição de veículos, pela falta de priorização para o transporte público. Hoje o transporte público ele é muito abandonado, o incentivo para se comprar um veículo, para se comprar uma moto é muito maior do que para o uso do transporte público, e isso é o que nós temos de consequência nas grandes cidades. Hoje o Brasil, no ranking da TomTom, a gente tem entre as 10 as cidades mais congestionadas do mundo, o Brasil tem 3 capitais dentro desse ranking. Então, onde estamos vivendo de novo? Novo período de transição. Motivado por quê? Surgimento de novas tecnologias, né? Temos aí diversas tecnologias, aqui tem expostas algumas, disponibilidade de novas fontes energéticas e uma imensa pressão ambiental. A pressão ambiental agora não é por conta lá do esterco, do estrume, mas sim por conta das emissões de CO2. Então, no Brasil, o ano base aqui de 2016, que é o último dado que a gente tem do governo, mais de 876 mil gigagramas foram emitidas de CO2. O maior responsável é o uso da terra, mas o setor de transporte tem um grande papel nessa emissão. São mais de 22%, isso dá em torno de 200 mil gigagramas por ano emitidos pelo setor de transporte. E quando a gente faz essa distribuição pelas modalidades, esses dois gráficos são iguais, tá, gente? São exatamente o mesmo, só que aqui tem abertura para o setor de transporte. O setor de transporte, o setor rodoviário, é o que mais emite. Também mais emite aqui nesse caso porque é o grande responsável pela movimentação das cargas e dos passageiros do nosso país, né? 65% das cargas são movimentadas pelo transporte rodoviário e mais de 90% da população também transita por esse modo. Vidro aéreo com 1,1% desse percentual e os outros meios de transporte 0,9%. E essa transição energética, então, por conta dessas pressões ambientais, foi assinado da COP26, agora falou o número, o Acordo de Paris, que tem como objetivo atingir emissões líquidas de 0 até 2050 e também tentar frear o aquecimento global. Então, a nossa meta, de acordo com o Acordo de Paris, é de que até 2030 a temperatura do planeta aumente em relação à média pré-industrial somente 1,5 graus. Será que vamos alcançar isso? Essa é a grande pergunta, né? Porque só até 2022 o planeta já aumentou 1,2 graus Celsius. Então nós estamos vivendo momentos onde temos temperaturas cada vez mais elevadas. E pesquisas recentes da própria ONU eles estimam que para a gente conseguir cumprir esse acordo de Paris e chegar ao aumento de temperatura, não ultrapassar 1,5%, a gente tem que reduzir 40% das emissões do que é emitido hoje no país. Não só para o setor transportador, mas para todas as atividades econômicas que geram emissão. Então, dentro do setor transportador, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso usando tecnologias de energia mais limpa. Então, como opção para o transporte rodoviário, nós temos 4 fontes de energia hoje que são viáveis para serem desenvolvidas aqui no país, que não são utilizadas no mundo, né, mas são viáveis até de ser produzidas aqui no país. Nós temos o biometano, a eletromobilidade, o hidrogênio renovável e o diesel verde. Eu aproveito para falar que todas essas publicações, essa fonte de energia, ela está relatada numa série que a CNT faz, que chama série Energia no Transporte. Então, nessa publicação, nós mostramos quais são os benefícios, quais são as desvantagens de se utilizar cada fonte energética. Mostramos o potencial da utilização dessas fontes energéticas do país,
mostramos que já existem diversos cases aqui, utilizando todas essas fontes de energia. A única publicação que não tem ainda é do diesel verde, mas que a gente vai lançar no próximo ano. Então, só trazendo um pouco do que está acontecendo no mundo, eu acho que aqui a gente tem um pouco desse espelho do que está acontecendo no mundo. O sistema transporte, anualmente, participa de algumas feiras, leva alguns empresários do setor para algumas missões internacionais para mostrar justamente o que o mundo está vendo, não só em relação à energia, à sustentabilidade, mas também à tecnologia. Então, trazendo um pouco do que foi visto aqui na Inotrans em 2022, a feira foi baseada em veículos a hidrogênios, principalmente em relação ao hidrogênio sendo utilizado no setor ferroviário. Então, a Aston ela está sendo pioneira nisso. Ela tem um trem que já está em funcionamento, faz um trecho da Alemanha que é movido a hidrogênio. A feira, então, trouxe diversas opções, principalmente em relação à tração verde, de tecnologias de sala de combustível, hidrogênio e bateria. E aí a conclusão da feira é que o hidrogênio ele tem uma grande capacidade para substituir o veículo, o combustível fóssil, não apenas no setor ferroviário, mas para toda a indústria, e incluindo a mobilidade. Também na Alemanha, o sistema de transporte participou do Salão Internacional do Automóvel em 2022, e essa feira focou na digitalização, automação, também sustentabilidade, mas aí mais com foco na eletrificação. Nessa feira, eu não participei dela, mas assim, o relato das pessoas que foram, eu achei super curioso, que eles falaram, a minha sensação é de que a Fórmula 1 está sendo trazida para o cotidiano das empresas. Então, o que foi visto lá é o uso de telemetria, o uso de dados em tempo real, o uso de sensores, do qual a coleta de dados ali da via já é transmitida para os dados de telefonia pública, de telefonia móvel, e você tem todo o controle do seu veículo ali no seu smartphone. Então, assim, isso foi o que mais impressionou os participantes da feira na época, e também em relação à automação. Em relação à sustentabilidade, foi visto um foco imenso em eletrificação. Aqui a gente tem um pouco, eu joguei gás e elétrico aqui também, mas todas as marcas, todas as montadoras e também veículos de todos os portes sendo trazidos como exemplo de próximos veículos a serem utilizados para o transporte. Então aqui é hidrogênio e os outros eram elétricos. E também vários incentivos à mobilidade urbana, à logística urbana com bicicletas elétricas. E no Brasil? Né? O que está acontecendo no Brasil? Veículos nós temos? Temos. Aqui está exposto diversos veículos, mas a gente tem diversos desafios. O primeiro dele, regulatório. Enquanto a Europa já tem uma meta de até 2035 não ter veículos a combustão, aqui no Brasil a gente não tem nenhuma regulamentação com essa métrica. Nós não temos hoje, e isso faz com que as montadoras freiem um pouco aqui no Brasil, mas a produção, porque não tem incentivo para se produzir, mas isso não quer dizer que elas estão negligenciando isso. Pelo contrário, elas estão importando veículos elétricos ou de outras fontes de combustível, também buscam essa motivação, mas não tem a pressão ambiental, a pressão regulatória que se tem em outros países. Esse ano, o presidente Lula encaminhou ao Congresso um projeto de lei que fala do combustível do futuro. Então, nesse projeto de lei, prevê combustíveis sintéticos, combustível para aviação, fala da quantidade de emissão, da quantidade de etanol na gasolina, do aumento da quantidade de etanol na gasolina. Então, é um projeto de lei que tem tudo para dar certo, mas não tem uma regulamentação, não tem métricas de quanto a gente tem que atingir e qual o horizonte que a gente tem que se atingir. Só traz políticas do que tem que ser tratado como um tema. E o que se tem feito na prática aqui, com a tentativa de fazer uma redução da emissão de poluente, é a mistura obrigatória do biodiesel no diesel fóssil. Essa é uma política que começou lá em 2008 e gradativamente, a cada ano, a cada nova regulamentação da ANP, você tem um acréscimo do percentual do biodiesel no diesel fóssil. Por que eu falo que é uma tentativa de emissões? Para o setor de transporte, a gente não vê isso com bons olhos, não é algo que está funcionando, não tem eficácia. Por quê? O combustível, o biodiesel, que é utilizado no Brasil hoje, ele é um biodiesel exclusivamente de base éster. E esse combustível de base éster, ele causa
diversos problemas ao motor. Então, relatos de transportadores, tanto de carga quanto de passageiro, é de que a partir que você tem um acréscimo acima dos 7% de biodiesel no diesel fóssil, a emissão é maior, você tem diversos problemas, como formação de borra no motor, entupimento de bicos, o veículo para de repente por conta de problemas mecânicos. Regiões mais frias, você tem um congelamento do combustível. Então a gente tem diversos fatores, diversos problemas por conta dessa mistura, do percentual que tem hoje da mistura do biodiesel do diesel. Então, em vez de ser uma medida que seja benéfica ao meio ambiente, ela acaba sendo contrária, porque a gente tem hoje muito mais manutenção com veículo, descartes de peça desnecessária, do que trocas mais frequentes, né, do que se não tivesse com essa mistura. Em relação aos desafios econômicos, a gente tem altos preços da tecnologia e, consequentemente, dos veículos. Então, temos os veículos elétricos, hoje eu vou pegar o elétrico como base, ele é muito mais caro, a autonomia dele acaba sendo mais baixa. Então, às vezes você tem, eu vou adquirir um veículo elétrico agora, ou eu vou esperar um com uma tecnologia melhor, que vai ter uma autonomia maior. Então, tem esse paradigma do consumidor. Você tem escassez de matéria-prima e também para você modificar todo o ciclo da cadeia que você tem que já é a combustão para uma nova cadeia, você tem um custo alto para poder fazer essa viabilização. Temos um grande problema social. Então, os veículos movidos a combustão, eles têm uma cadeia muito grande, eles exigem uma quantidade de peças muito grande, e o veículo elétrico reduz isso. Então você tem um desemprego, você acaba com essas cadeias, toda a cadeia do ciclo ela é reduzida e você tem, consequentemente, um menor número de funcionários. Isso pode ser bom ou pode ser ruim para o setor, porque hoje o setor já enfrenta uma mão de obra, um problema em relação à mão de obra. A CNT faz frequentemente uma pesquisa para caracterizar o perfil das empresas do setor transportador, e a última foi feita para o transporte rodoviário urbano de passageiros. E nessa pesquisa, os entrevistados relataram que eles têm muita carência de mecânico e de pessoa capacitada para fazer a manutenção dos veículos. Então, por que eu acho que eu falei pode ser bom ou ruim? Como hoje a gente já não tem um profissional, ter um veículo que tenha menos manutenção, isso é bom. Só que a gente hoje já não tem um profissional para fazer manutenção num veículo que tem 100 anos que está rodando aí, que é um veículo de ciclo a combustão. Será que teremos profissionais capacitados para veículos com outras fontes energéticas? Então esse é um outro desafio que a gente tem para enfrentar. Em relação à infraestrutura, são tecnologias que exigem uma nova infraestrutura para produção, distribuição e abastecimento. No caso de veículo elétrico, quem vai ser o responsável pela instalação de pontos de abastecimento? E no Brasil, eu estava conversando com o Marcelo ali no início, a gente tem um problema também de vandalismo. Né? O governo implanta ali pontos elétricos, quando você for abastecer, vai estar lá sem o plugin. Né? Alguém já passou ali e já roubou. Então, é um outro ponto que a gente tem que se tratar. Temos os desafios energéticos. Hoje a gente enfrenta um mercado fóssil, majoritariamente fóssil, e que para a entrada de novos produtos a gente tem várias barreiras, né? Dificuldade de fazer esse rompimento com o mercado fóssil. E também hoje nós temos pouca oferta de fonte alternativa. Então, para comprar um veículo movido a biometano hoje é difícil eu sair e comprar que eu vou conseguir abastecer. Então, hoje a gente já tem esse desafio. Enquanto a gente não tem essa transição energética, a CNT não está ali desprezando a sustentabilidade. A gente tem um compromisso com a sustentabilidade desde 2007, quando foi lançado o programa Despoluir. Esse programa é o maior programa ambiental do setor de transporte da América Latina, e ele tem como visão ser a principal iniciativa que contribui para o desenvolvimento sustentável do setor de transporte no país. Ele funciona em parceria com as federações, então os técnicos Despoluir vão até as garagens das empresas para poder fazer a avaliação ambiental. Essa avaliação é feita em várias linhas de ação, eu trago 3 principais aqui. A avaliação veicular ambiental. A avaliação veicular ambiental, ela verifica se o veículo está emitindo gases de efeito estufa
de forma padrão ou de forma excedente, e emite laudo de aprovação e de reprovação. Nesses 16 anos de atuação, já foram mais de 4 milhões de aferições realizadas e mais de 55 mil transportadores atendidos. Temos outra linha de ação, que é a avaliação da qualidade do diesel, no qual o técnico da federação vai até a empresa, avalia o combustível que está ali estocado para aquelas empresas que têm combustível e avalia se ele está em boa condição ou não, ou se ele apresenta algum dano. Serviço de orientação ambiental do transporte, uma consultoria que é feita para as empresas para tentar deixar no padrão ambiental. Sera Energia, eu já falei. E dentro das linhas de ações, nós produzimos diversos manuais e cartilhas para dar orientação para o transportador de forma rápida e prática. Esse programa já foi reconhecido internacionalmente. Aqui eu trouxe o case da ONU, que fez o reconhecimento do programa Despoluir como grande caso de sustentabilidade no Brasil, e a nossa participação em diversos fóruns internacionais. Estivemos na COP o ano passado, estaremos lá a partir da semana que vem, apesar de começar amanhã, só estaremos semana que vem lá. E é isso, gente, eu queria falar, eu trouxe um pouco falando das fontes energéticas, mas o setor de transporte não passa só por isso, né? Eu falei um pouco no começo, que você desenvolver a intermodalidade também traz benefícios à redução de emissão de poluentes e também melhorar a infraestrutura. Só dando um spoiler, daqui a pouco a gente vai divulgar a nossa pesquisa tradicional que temos na CNT, que é a pesquisa CNT de rodovias, que mostra a condição do estado da nossa rodovia. Vou trazer o dado do ano passado, 66% das nossas rodovias estão em condições ruins. E só por conta do dano no pavimento das rodovias, os transportadores consumiram de forma excedente mais de 1,7 bilhão de óleo diesel. Esse consumo desnecessário fez com que o transportador emitisse mais de 2,6 bilhões de gás carbônico ao meio ambiente. Então, assim, temos que nos preocupar com os veículos, mas também temos que nos preocupar com a infraestrutura no qual esses veículos rodam, porque ela também, uma infraestrutura de qualidade também consegue trazer grandes ganhos ao meio ambiente. E é isso, quem quiser acompanhar nas nossas redes. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, Fernanda.